Olá pessoal, estamos aqui voltando agora a gravar novamente. Estive enfermo por algumas semanas, mas para a honra e glória de Deus estou cada dia melhor. Estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos agora abordar um tema muito forte, muito forte. Esteja preparado para o que você vai ouvir no poder do Espírito Santo. Aqueles que hoje em dia, mesmo dentro da igreja, fazem parte, comungam com o espírito do anticristo e mesmo dentro da igreja estão prontos para receber a marca da besta. Mesmo sendo um batista, um adventista do sétimo dia, mesmo sendo um católico, estarão prontos para receber a marca da besta. Mas antes que comecemos o vídeo, eu quero aqui mandar um grande abraço, um abraço carinhoso a todos os meus amigos, todos os queridos internautas que estão nos assistindo no país de Angola. Um abraço a todos os angolanos com muito carinho e também um abraço carinhoso aos amigos internautas da Austrália, Estados Unidos, Japão e muitos outros países do Chile que estão assistindo os nossos vídeos todos os dias. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um. E agora sim, nós vamos entrar abordando nesse vídeo as 5 características daqueles que, mesmo estando dentro da igreja, participam, comungam com o espírito do anticristo e estão prontos para receber a marca da besta. Vamos ver que características são essas. Em primeiro lugar, deixe dizer a vocês, não é simplesmente saber, não é simplesmente ser um estudioso da Bíblia, não é somente saber o que é a marca da besta. Inclusive, nós não vamos falar aqui o que é a marca da besta para que o vídeo não fique grande. Você pode achar outros vídeos que explicam o que é a marca da besta em nosso canal e em outros canais adventistas. Mas nós vamos falar aqui das características, queridos, porque não é simplesmente saber. Se a nossa mente, se o nosso viver não estiver convertido, nós receberemos a marca da besta e estaremos desde já participando do espírito do anticristo. Sabe, amigos, o anticristo, quando ele vier, quando ele se manifestar, ele virá agindo com todo feitiço, com toda a ilusão, com todo o engano, dizendo-se Deus, e o mundo abraçará esse anticristo e muitas igrejas abraçarão o anticristo. Por isso, o espírito do anticristo está já agindo nesse momento, preparando as pessoas para recebê-lo. Sabe, amados, do mesmo jeito que o Espírito Santo está agindo para que nós possamos receber a chuva serôdia e receber Jesus Cristo vindo em poder e glória, o espírito do anticristo está agora, nesse momento, agindo para que possamos receber ele quando ele se manifestar. E existem muitos adventistas do sétimo dia, e existem muitos cristãos por aí que já comungam com o espírito do anticristo e estarão prontos para receber a marca da besta se não se converterem. E agora nós vamos abordar as 5 características desses que já participam do espírito do anticristo e que estarão prontos para receber a marca da besta se não mudarem de vida, se não se converterem. Aqueles que participam do espírito do anticristo, que comungam com o espírito do anticristo, eles não reconhecem a Jesus como Deus. 1 João 4,2, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual você já ouviu falar que haveria de vir, e eis que agora já está no mundo. Aqueles que colocam Jesus abaixo, que colocam a Jesus não como Deus, mas como Filho de Deus somente. Aqueles que consideram Jesus um anjo poderoso, mas não Deus. Aqueles que consideram Jesus, até mesmo, já ouvi falar isso em algumas igrejas, o irmão de Lúcifer, mas não Deus. Essas pessoas, elas já participam do espírito do anticristo. E nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos fala sobre o que Jesus revelou de si mesmo. Nós lemos em Mateus 1,23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu filho Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Em João 8,58 nós encontramos, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se revelou como o grande eu sou, o mesmo Deus que estava lá no Monte Sinai,
que entregou as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, o mesmo Deus que se revelou como o grande e poderoso Eu Sou, ele está ali agora no meio dos escribas, dos fariseus, no meio do povo que veio curar, no meio do povo que veio salvar, e ele se revelou, nesse verso vemos, se revelou como o grande Eu Sou. E em João 20, 28 a 29, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E o que foi que Jesus falou? Disse-lhe, porém, Jesus: porque você me viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados os que viram e creram. Meus amados, Jesus aceitou a adoração de Tomé como Deus. Jesus aceitou a expressão de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: felizes são aqueles que não me viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, meus amados, agora nós vamos para o número 2. As pessoas que participam do espírito do anticristo são aquelas que desacreditam nas doutrinas e começam a espalhar falsas doutrinas. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: e também houve entre o povo, entre quem, amados? Entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão que o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Essas pessoas põem em dúvida tudo que leem na palavra. Essas são as pessoas que afirmam que a história de Noé foi uma lenda, mesmo Jesus confirmando. Essas são as pessoas que afirmam que a história de Jonas foi uma lenda, mesmo Jesus afirmando. Essas são as pessoas que falam que o sábado passou, mesmo Jesus afirmando que até que o céu e a terra passem, nada mudará da lei. Essas são as pessoas que trazem falsas doutrinas. Essas são as pessoas que falam que o Espírito Santo não é Deus, é uma energia, é uma força, mas que não é Deus. Meus queridos, por favor, entendam que se essas pessoas não mudarem, essas pessoas que espalham essas heresias são participantes do espírito do anticristo. Agora nós vamos para o número 3. São pessoas que promovem o pecado e que abraçam o pecado. Essas pessoas que vivem mesmo dentro da igreja e o tempo passa, o tempo vai passando, mas elas têm pecados acariciados, elas têm pecados encobertos, elas têm pecados secretos e mesmo pecados escancarados, elas não mudam. E nós vamos ver aqui a descrição de que pessoas são essas. Nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 até o 5, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Meus amigos, você conhece alguém assim dentro da igreja? Eu conheço muitos assim. E eu tenho que ter cuidado com minha vida para que eu não seja um desses. E você tem que abrir os seus olhos, porque se formos desobedientes ou caluniadores, se formos intemperantes ou cruéis ou mesmo sem amor, já somos participantes não do Espírito Santo. Não temos comunhão com o Espírito Santo, mas estamos tendo comunhão com o espírito do anticristo e dentro em breve receberemos a marca da besta. Que Deus nos livre, que mudemos de vida, que mudemos a nossa maneira de agir, que expressemos o caráter de Jesus Cristo, manso, humilde, amável e gentil. Vamos agora para o número 4. Essas pessoas que participam do espírito do anticristo e que receberão a marca da besta, se não se converterem, eles são seguidores da sociedade e da cultura desse mundo, mas não são seguidores de Deus, não são seguidores de Jesus. 2 Coríntios 6, verso 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem entre o templo de Deus com os ídolos? Meus amados, é momento de mudar de vida. É momento de fechar as portas do nosso coração para tudo que essa sociedade podre e essa cultura podre em que nós sabemos que há no mundo não influenciem e não entrem em nosso coração. O padrão é alto padrão. O padrão é bíblico do estilo de vida que temos que ter. O padrão é o padrão de Jesus Cristo, um padrão de amor e de santidade ao Senhor. Eu quero dizer para vocês algo muito, muito forte. Escutem bem, se você não conseguiu se concentrar, concentre-se agora. Quando você ver que a sua igreja está cada dia mais parecida com o mundo, isso é uma prova de que o anticristo está agindo dentro desta igreja. Agora, para terminar, o número 5. As pessoas que não comungam com o Espírito Santo, mas que comungam com o espírito do anticristo, elas não suportam a palavra de Deus. Elas não suportam repreensão, elas não suportam conselhos, elas não suportam que o pecado seja exposto, que seja falado pela palavra a necessidade da mudança de vida. São pessoas que não desejam ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, de 3 a 4, nos diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então, meus queridos, eles aceitam tudo. Essas pessoas aceitam de tudo, aceitam o que os psicólogos falam, aceitam o que os filósofos falam, aceitam o que os doutores falam, aceitam o que os cientistas falam, mas não escutam, não dão ouvidos à palavra de Deus. Meus amados, meus queridos, nós terminamos o vídeo querendo dizer para vocês 3 coisas. Em primeiro lugar, promover o pecado e curtir o pecado, curtir a cultura e as coisas desse mundo, é anular o sacrifício de Cristo, é ser usado pelo espírito do anticristo, é preparar-se para receber a marca da besta. Mas o Senhor nos fala algo muito especial. E eu quero terminar esse vídeo com um apelo. O que ele nos fala está escrito em 2 Timóteo 4, verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você tem um ministério? Você está vivendo somente para ganhar dinheiro, meu amigo? Você não sabe que daqui a pouco vai ser tudo queimado, tudo destruído? Você tem um ministério? É hora de assumir o ministério, de ter um ministério em sua vida e de ser participante, ser ungido pelo Espírito do Deus vivo. Que não tenhamos nenhuma relação com o anticristo e que Deus nos livre de receber a marca da besta. Mas o que o Senhor nos diz em 2 Coríntios 6,14 é isso: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amados, preparemo-nos. As astúcias do inimigo são inúmeras. Que busquemos a unção do Espírito de Deus diariamente, que busquemos o batismo do Espírito Santo diariamente, que clamemos todos os dias pela vinda da chuva serôdia e que não tenhamos nada que ver com o espírito do anticristo e que nossa vida não receba a sua marca, a marca da besta, mas que nós possamos receber o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. É esse o meu desejo e a minha oração no poderoso nome de Jesus. Amém. Maranata, o Senhor logo vem.